Minha irmã divulgou meu número no grupo dos entregadores da cidade. A minha irmã sempre foi daquele tipo que adora uma confusão, mas finge ser a mais sensata da família. Sabe aquela que posa de maturidade emocional no Instagram, faz post motivacional com foto no pôr do sol, mas se alguém come o bombom dela na geladeira, é capaz de chamar a polícia? Pois é. E o nosso histórico já vinha meio capenga fazia uns meses, desde que eu comecei a sair com um rapaz que ela tinha uma quedinha em 2016. Detalhe, ela era casada. Mas enfim, o problema dessa história é que não começou por causa de homem, e sim por causa de uma torta de frango. Sim, torta. De frango. Daquelas com a massa bem amanteigada, recheio cremoso, milho e catupiry. Eu tinha prometido levar a bendita torta no aniversário da nossa mãe, e minha irmã ficou insistindo para ela mesma fazer. Disse que a minha era muito pesada, que ninguém digeria aquilo, que a dela era fit gourmet low carb integral do amor. A briga começou por mensagem, foi pro grupo da família, e terminou com uma chamada de vídeo em que minha mãe teve que silenciar as duas. E como se não bastasse, no fim das contas, levei minha torta escondida no porta-malas e quando colocaram na mesa, todo mundo comeu a minha sem saber. A dela sobrou. Inteira. E eu sorri. Sorriso de quem venceu. Sorriso perigoso. Aí começou a Guerra Fria. Sabe aquelas picuinhas pequenas que parecem nada demais, mas que vão virando bolinhas de neve? Eu saía do banheiro e ela entrava reclamando do cheiro do meu shampoo. Um dia escondi o carregador do celular dela, ela cortou a pontinha do meu cílio postiço favorito. Pequenas maldades. Mas a minha irmã não se contenta com sutileza. Ela precisava de um palco. E foi aí que ela achou o pior jeito possível de se vingar, divulgando meu número de telefone no grupo de entregadores da cidade, dizendo que eu estava contratando motoboy particular para toda e qualquer coisa. Pode mandar currículo, ela tá montando uma equipe de confiança. Precisa ser ágil, discreto e bom de localização. Ela postou isso no grupo dos entregadores, que tem tipo 300 pessoas. Achei que era piada. Até que, em menos de meia hora, meu celular começou a tocar sem parar. Ligação, mensagem, áudio, vídeo, print. Era motoboy querendo fazer entrevista, oferecendo portfólio, pedindo para marcar teste. Tive uma crise de riso no início. Depois de 3 horas sem conseguir nem usar o 4G de tanto zap aberto, eu comecei a perceber a gravidade. Um me mandou foto da moto. Outro perguntou se eu queria entrega expressa ou só retirada. Teve um que me mandou uma poesia de apresentação. Sou motoboy de alma e coração, levo na garupa dedicação. U travail. E ela? Fingindo de sonsa. Passava por mim na sala com cara de anjo, perguntando se eu queria ajuda para responder as mensagens. E o pior, a cidade toda começou a comentar. Uma amiga da minha mãe me ligou perguntando se eu tinha aberto empresa. Um ex meu respondeu um story falando poxa, podia ter me contratado também. Um professor meu da faculdade mandou força nessa nova empreitada. Era vingança perfeita, parecia inocente, parecia piada, mas me transformou em meme local em menos de 24 horas. E ela, a autora do caos, ainda teve a audácia de repostar no status dela o print do grupo com a minha foto e um monte de kkk. O que ela não sabia era que a vingança dela tinha aberto um precedente. Porque se era a guerra que ela queria, ela ia conhecer o meu arsenal. Naquela primeira noite, eu mal consegui dormir. Cada vez que o celular vibrava, era mais um entregador querendo saber onde deixava o currículo, se tinha farda, se o pagamento era semanal ou quinzenal. Tive que silenciar o aparelho, colocar no modo avião e até desligar por algumas horas, porque os áudios não paravam. Teve um que dizia assim: boa noite, patroa, tô disponível para entrega 24 horas, menos domingo de manhã que eu vou na igreja com a minha mãe. Tô mandando aqui meu endereço, RG, CPF, nome da ex-namorada e o apelido do meu gato. E era sério. O povo tava achando real que eu era dona de alguma startup revolucionária de logística. E por mais que fosse hilário, tava impossível viver. No dia seguinte, fui até a padaria e um entregador me reconheceu. Ô dona, é a senhora que tá montando a equipe delivery que paga bem e dá ticket refeição? Eu arregalei os olhos. Isso já estava fugindo do controle. A história tinha viralizado de um jeito tão absurdo que eu passei a receber mensagem de gente de outras cidades vizinhas. Um motoboy de Ribeirão me mandou um vi aqui no grupo da região que você está contratando. Tô disposto a me mudar para essa oportunidade. Que ódio. Que vergonha. E o pior é que tudo isso foi alimentado por uma criatura, minha irmã. A parte mais revoltante é que, para qualquer um de fora,
Parecia que ela tinha feito uma brincadeira boba. Só que eu conhecia o olhar dela. O prazer disfarçado. Ela dizia: nossa, tá dando repercussão mesmo, hein? Com a voz mais cínica do mundo. E eu sabia. Aquilo era porque eu tinha humilhado ela na frente da família com a história da torta. Ela nunca engoliu a verdade, que a minha era melhor. Que a dela parecia uma massa seca de papelão recheada de peito de frango com farelo. Mas tudo bem. A vingança era um prato que eu já estava começando a temperar. E eu não ia servir frio, não. Ia servir em porções bem quentinhas, uma por uma. E com cobertura. Decidi que, se ela gostava de grupo de WhatsApp, era por aí que eu ia começar. Peguei o celular dela um dia que ela saiu do quarto deixando tudo destrancado. Entrei no WhatsApp Web, conectei no meu notebook, baixei todas as conversas dela com os grupos do condomínio. O da Mães Fitness, o da Feira Orgânica da Praça, o das Pessoas Conscientes que se Ajudam. Sim, esse era o nome do grupo. E ali, eu descobri um arsenal. Tinha print de vizinha falando mal da outra, fofoca do síndico com a diarista, comentário venenoso sobre o carro novo da mulher do terceiro andar, e o melhor, minha irmã falava mal da própria amiga, aquela mesma que dava carona pra ela todo dia. Guardei tudo. Mas eu sabia que não podia soltar de uma vez, senão ia ficar na cara que era vingança. A ideia era plantar o caos aos poucos. Então comecei mandando mensagem anônima no grupo do condomínio usando um número fake. Mandei um áudio que ela tinha gravado chamando o filho da vizinha de bicho preguiça com mochila. Fingi que tinha vazado de algum lugar. Ela surtou. Mandou mensagem no grupo dizendo que alguém invadiu o WhatsApp dela. Disse que foi um erro, que alguém devia estar usando o Wi-Fi da casa. A vizinha, ofendidíssima, respondeu com meu filho pode até ser preguiçoso, mas não é falso como algumas pessoas por aqui. E ali, meu coração se aqueceu. Porque eu sabia que aquilo era só o começo. Ela ainda não fazia ideia de com quem tinha mexido. E se ela achava que me transformar em lenda urbana entre os entregadores era o auge da criatividade, ela estava muito enganada. Tava só começando. Depois do caos plantado no grupo do condomínio, que já estava rendendo suspiros e silêncios constrangedores no elevador, minha irmã começou a andar pela casa igual uma detetive de novela mexicana. Ela andava descalça para ninguém ouvir os passos, ficava espiando as notificações do próprio celular como se ele fosse uma bomba relógio, e a cada nova mensagem no grupo das Mães Fitness ela regalava o olho como quem tinha visto o demônio surgir no meio da sala. Mas, como boa cínica, ela continuava fingindo que estava tudo sob controle. Quando a vizinha do 301 passou por nós no hall e lançou um bom dia, se é que a gente pode chamar de bom, ela virou e respondeu com a maior cara de sonsa do mundo: nossa, tá tensa, né? Eu me segurei para não rir, porque eu sabia que o jogo estava virando. E quem joga sujo, escorrega. Só que eu queria mais. Eu queria que ela sentisse na pele o pavor de ter a vida invadida. A vergonha de virar assunto nas rodas de fofoca. Então bolei um plano ainda mais elaborado. Lembra da amiga que dava carona para ela todo dia, a tal da Nath? A Nath era do tipo que se doía por tudo, mas principalmente por lealdade. E eu, com os prints em mãos, montei um dossiê, uma sequência de mensagens em que minha irmã falava que a Nath dirigia igual uma idosa bêbada, que o carro dela cheirava pano úmido e que ela só dava carona porque tinha pena. Fiz um perfil fake e mandei pra Nath com um simples: achei que você devia ver isso. Simples, cirúrgico e destruidor. Em menos de meia hora, a Nath cancelou a carona da semana. Disse que ia trabalhar de ônibus para respirar novos ares. Minha irmã ficou em choque. Disse que a Nath devia estar esquisita por causa da TPM. Mas quando ela viu que a Nath tinha deixado de seguir ela no Instagram e ainda apagado todas as fotos juntas, bateu o desespero. Será que ela descobriu alguma coisa? Me perguntou. Eu olhei nos olhos dela e disse com a maior tranquilidade: você andou falando alguma coisa que não devia? O silêncio que veio depois foi melhor do que qualquer feriado prolongado. Enquanto isso, os entregadores ainda não tinham me dado paz. Por mais que eu tenha trocado de número, minha foto circulou tanto que um deles me reconheceu na frente da farmácia e gritou: é você que tá com aquela seleção de motoboy, né? Eu sorri e disse: não, querido, essa vaga foi preenchida por uma irmã falsa e venenosa. Ele riu, achando que era piada. Mas não era. E aí, como se o destino estivesse ajudando no roteiro da minha vingança, uma oportunidade caiu no meu colo. A prefeitura anunciou um projeto piloto de coleta seletiva, com participação dos moradores. E adivinha quem se ofereceu como voluntária? A própria
Porque minha irmã adora aparecer quando tem chance de pagar de consciente. Acontece que, nesse projeto, os voluntários seriam divididos em duplas para fazer visitas nas casas explicando como separar lixo orgânico de reciclável. Eu fui até a organização do projeto, que, por sorte, era coordenado por uma colega minha de escola, e pedi para ser colocada na mesma dupla da minha irmã. Só por uma semana, implorei. Vai render boas histórias. E rendeu. No primeiro dia de visita, a gente foi numa casa onde o morador reconheceu minha irmã e perguntou se era ela que tinha divulgado uma vaga falsa de motoboy. O homem ainda disse que tinha perdido tempo montando o currículo, imprimindo tudo bonitinho, e queria explicações. Ela ficou branca. Gaguejou tanto que parecia que estava tentando cantar rap de trás para frente. A semana mal tinha começado e minha irmã já estava sendo cobrada por entregadores lesados, evitada pela amiga que era sua sombra, e rejeitada pelas vizinhas do grupo de consciência coletiva. Mas, como boa atriz que é, ela ainda não admitia nada. E eu? Eu observava tudo de camarote, sem precisar levantar a voz. Porque a vingança, minha filha, quando é bem feita, nem precisa gritar. Ela só precisa do silêncio certo, no momento certo, para fazer eco no ego da pessoa errada. No quarto dia do projeto de coleta seletiva, minha irmã já não tinha mais expressão facial. Era só um vulto ambulante segurando panfletos de reciclagem com semblante de quem tinha sido derrotada num reality show ao vivo. Eu fingia que estava tudo normal, perguntava para ela tá cansada, com um sorriso quase maternal, enquanto por dentro já estava desenhando o troféu da minha vitória. Mas não pense que eu me contentei com pouco. A rainha da indireta, a influencer do grupo da fofoca, a vilã da torta seca não podia sair impune com só um constrangimento. Não, não. Eu precisava do gran finale. Foi aí que tive a ideia de envolver a tia Nilza. Aquela mesma que toda semana posta vídeo no Facebook pedindo respeito às tradições da família e que acredita fielmente que celular é coisa do demônio. Pois bem, a tia Nilza tinha um grupo sagrado no Zap chamado Família Tudo, onde se trocavam correntes, piadas sem graça e vídeos de receita com maionese. Minha irmã adorava puxar o saco da tia Nilza ali, mandando versículo, emoji de coração, dizendo bom dia com amor às 6 horas da manhã. Mas bastou jogar uma sementinha da discórdia que o jardim da confusão floresceu. Recuperei um print dela chamando a tia de cafona que só sabe mandar figurinha velha e mandei no grupo fingindo que ela tinha postado por engano. Foi um boom. A tia Nilza saiu do grupo na hora. Disse apenas, acho que já estou sendo incômoda demais. Pronto. Foi o suficiente para iniciar a terceira guerra familiar. O tio Edivaldo respondeu que não se trata uma mulher de fé dessa forma. A prima Daniele disse que só se confirma o que muitos já suspeitavam e saiu também. Em 5 minutos, metade do grupo saiu em protesto, e os que ficaram mandando textão de 3 metros. Minha irmã, desesperada, tentou apagar, tentou explicar, tentou até dizer que tinha sido hackeada. Mas ninguém mais acreditava nela. E para piorar, a outra metade do grupo, que não entendeu direito a confusão, começou a comentar achando que ela estava deprimida. Força, querida, Deus no controle, escreveu a prima Rebeca. Estamos em oração, respondeu outro. Só que aí a tia Nilza postou o print da mensagem no status com a legenda: muito amor no coração e veneno na língua. E a casa caiu. A essa altura, minha irmã já estava andando pela casa com o celular na mão como se fosse um explosivo prestes a detonar. Ela entrou no meu quarto num fim de tarde, com o olho esbugalhado e a respiração de filme de terror, e perguntou direto: foi você, né? Eu nem pisquei. Olhei para ela com a cara mais blasé do mundo e respondi: você me expôs para a cidade inteira. Não acha justo que você também experimente um pouquinho da fama? Ela ficou tão chocada que não respondeu. Só saiu andando, trêmula. Mas o universo é tão maravilhoso que, enquanto ela saía, o celular dela apitou com uma nova notificação. Era uma mensagem de um entregador que ela mesma tinha causado surto. E aí, dona do recrutamento de motoboy, tem vaga ainda ou já fechou tudo? Eu escutei o gemido de frustração ecoando no corredor. Aquilo me alimentou por dias. Mas o melhor ainda estava por vir. Porque, mesmo com a cidade inteira sabendo da confusão, mesmo com a família rachada, mesmo com os entregadores espalhando a história como se fosse lenda urbana, minha irmã resolveu fazer a egípcia. Criou uma narrativa nova, dizendo que tudo isso foi um mal-entendido digital. Que essas coisas acontecem, que hoje em dia ninguém está 100% seguro na internet, que não dá para confiar nem no próprio WhatsApp. Só que essa encenação toda não estava colando.
E aí ela teve a brilhante ideia de tentar limpar a própria imagem organizando um mutirão solidário no bairro. A ideia era boa, se ela não tivesse colocado o evento justamente no mesmo horário da missa das senhorinhas do grupo da tia Nilza. Resultado: ninguém apareceu. Só veio a Nath, a ex-amiga motorista, que apareceu para debochar. Ficou lá tirando selfie com a camiseta do mutirão, mas legendou sozinha no evento, mas com consciência limpa. E marcou a minha irmã na postagem. Eu tava em casa, tomando um suco e rindo sozinha. Porque a vingança silenciosa já tinha virado o escândalo da semana. E tudo isso, sem que eu precisasse dizer uma palavra. A essa altura da confusão, minha irmã já não era só assunto entre os entregadores da cidade. Ela tinha virado literalmente uma referência de vergonha alheia no grupo das mães da escola, das senhoras do Pilates, e até no salão da Neia, onde até quem nunca viu a cara dela já conhecia a história do recrutamento falso de motoboy. E o mais engraçado era que, mesmo depois de tudo, ela insistia em manter as aparências. Passava pó compacto no rosto como se isso disfarçasse o escândalo, fingia que estava ocupadíssima no celular quando passava por alguma vizinha, e chegou até a postar uma frase de autoajuda no story: "As tempestades passam, os fortes permanecem". Só que o que ela não sabia era que eu já estava armando o ato final da minha vingança silenciosa, e que esse ia ser digno de tapete vermelho. Lembra do grupo da academia que ela amava? Aquele que ela usava como palanque para mostrar que era rainha do funcional, que postava foto suada com legenda tipo "Acordei vencendo"? Pois bem, eu descobri que a administradora do grupo, uma moça chamada Thaís, era casada com um dos entregadores que tinha recebido a mensagem do processo seletivo. E mais, que esse entregador perdeu uma tarde inteira tentando entregar um currículo impresso que ele fez com a maior esperança do mundo. Quando expliquei para Thaís o que tinha acontecido e quem era a autora da palhaçada, ela ficou indignada. Disse que não admitia esse tipo de desrespeito e que já tinha achado estranho o ar de superioridade da minha irmã nas últimas aulas. E como eu sou contra a violência, mas a favor do caos elegante, pedi só uma coisinha, que a Thaís sugerisse uma roda de conversa na academia sobre empatia e respeito à profissão dos entregadores. E que, claro, convidasse minha irmã para abrir a discussão como voz ativa do grupo. A Thaís topou na hora. E ainda teve a audácia de fazer a arte do evento com uma foto da minha irmã sorrindo e a frase "entregadores também são gente". Quando minha irmã viu aquilo, quase desmaiou. Disse que era uma cilada, que estavam distorcendo tudo, que ela era a verdadeira vítima da história. Mas não teve saída. A Thaís foi clara: ou você vem, ou a gente abre votação para te remover do grupo da academia. E como minha irmã não consegue viver sem o grupinho dela de treinos, ela foi. Mas foi pálida, nervosa, segurando um papel amassado com um texto que provavelmente escreveu na madrugada, entre crises de choro e vídeos motivacionais do YouTube. No dia da roda de conversa, ela ficou ali, na frente de umas 20 pessoas, tentando explicar que foi tudo uma pegadinha de mau gosto que saiu do controle. Só que no fundo, todo mundo já sabia, ela é quem apertou o botão do caos. Uma das participantes, que era mãe solo e usava aplicativo de entrega direto, levantou a mão e perguntou: "Você ia gostar se fosse seu número circulando nos grupos de entregadores, com um aviso falso dizendo que você estava distribuindo marmita grátis?" E pronto. Minha irmã congelou. Tentou engolir seco, mas não conseguiu responder. Eu, do meu lugarzinho estratégico na plateia, só observava. Era o teatro da vida no seu auge. No fim do evento, ainda teve lanche. E sabe o que foi servido? Coxina e suco. Aqueles mesmos que minha irmã vive dizendo que são cafonas. Mas ela comeu. E comeu calada. Porque ali, até o salgado parecia vingança. E o mais incrível de tudo isso é que eu não precisei xingar, gritar ou bater boca. Foi tudo feito com paciência, estratégia e aquela pitada de ironia que o universo adora entregar de bandeja para quem sabe esperar. Porque uma coisa é certa: quando a pessoa cava o próprio buraco com arrogância e falsidade, a única coisa que a gente precisa fazer é entregar a pá. Depois da humilhação pública na roda de conversa da academia, minha irmã resolveu que precisava tirar um tempo para si. Foi como ela mesma disse num story que postou com uma música instrumental triste de fundo e a legenda: "Às vezes é preciso se afastar para reencontrar o próprio eixo". Só que o afastar dela foi passar 2 dias trancada no quarto, comendo bolacha passatempo e assistindo série de suspense coreano. E eu, como boa irmã que sou, respeitei o retiro espiritual dela. Só deixava o Wi-Fi funcionando direitinho para garantir que ela visse todas as novas postagens no grupo da cidade. Porque, sim, o povo ainda estava falando.
Agora já tinham criado até apelido, a moça do RH invisível. Diziam que ela tinha criado uma startup clandestina de entregas que só existia na cabeça dela. O meme já tinha ultrapassado os limites do bairro. Eu vi até uma montagem com o rosto dela num uniforme de motogiro, com a legenda: "Em busca de novos talentos, experiência com mentira será um diferencial." Só que, como toda protagonista de confusão, minha irmã não ia deixar barato. Quando finalmente saiu do quarto, ela ressurgiu como se fosse uma nova mulher. Tava com outra roupa, outro cabelo, outro perfume e um novo discurso. Resolvi transformar a dor em projeto. Eu sabia que vinha bomba. E veio. Ela decidiu criar uma ação social de doação de marmitas para entregadores. Mas claro que não era só por bondade. Ela contratou um fotógrafo, alugou um jaleco, para parecer mais séria, e até colocou uma faixa com o nome do evento: Entrega de Afeto. A meta era limpar a imagem dela com estilo. Só que, novamente, ela esqueceu que quem planta vento colhe tornado. Porque o universo tem senso de humor, mas também tem memória. No dia do evento, ela apareceu toda montada, com batom vermelho e até uma clipoardes na mão, como se fosse a CEO da ONG. Montou a mesa com as marmitas, encomendadas de um restaurante chique, e começou a posar para foto com os entregadores. Só que ninguém combinou de fingir. E um deles, o seu Júnior, que já tinha sido vítima da confusão do número, resolveu falar. Na hora da foto, ele olhou para a câmera e disse alto: "Agradeço a marmita, mas prefiro quando não estão usando minha profissão como desculpa para se limpar de barraco de WhatsApp." O clima ficou tão tenso que até o fotógrafo tossiu. Minha irmã tentou rir, dizer que entendia a dor dele, mas ele não parou. Disse que teve gente na cidade que perdeu a entrega por conta da mensagem fake, que teve motoboy rodando o quarteirão achando que tinha vaga, e que o mínimo que ela podia fazer era pedir desculpa publicamente. Pronto. Era o que faltava. O evento virou assembleia. Um outro entregador gritou: "É isso aí, seu Júnior", e bateu palmas. Outro sugeriu que ela criasse uma rifa de capacete para compensar. Teve até um que perguntou se ela estava contratando mesmo ou se era só mais uma ação de marketing da empresa fantasma. E eu? Eu estava sentada no banquinho da praça, com um copo de caldo de cana na mão e o coração alimentado por aquela cena maravilhosa. Nem precisei mexer um dedo. Ela mesma estava se afundando com um salto alto e tudo. Porque é isso que acontece quando a pessoa quer sair por cima sem nem assumir o que fez. Quer fingir que está fazendo caridade quando, na verdade, está só tentando salvar o próprio nome. Só que quem tenta fingir bondade em cima do erro, vira meme. E foi exatamente o que aconteceu. No mesmo dia, alguém editou o vídeo do Entrega de Afeto e colocou uma música de circo no fundo. O vídeo viralizou em grupos da cidade inteira. Até o perfil de fofoca local repostou com a legenda: "A influencer do motoboy ataca novamente." Minha irmã tentou denunciar, mas não tinha mais volta. A reputação dela já era mais frágil que vidro de perfume de camelô. E o mais gostoso de tudo foi saber que, mesmo com tanta pose, tanta maquiagem e tanto discurso ensaiado, ela não tinha mais como controlar a narrativa. Porque, no fim das contas, a cidade inteira viu quem ela era. E o que ela tentou fazer comigo, só voltou para ela multiplicado. Mas ainda tinha mais uma peça no meu tabuleiro. Porque eu ainda não tinha revelado a cereja do bolo. E essa ia deixar tudo ainda mais delicioso. O plano final era simples, mas certeiro. Depois de tanta palhaçada, meme, marmita e humilhação pública, eu sabia que minha irmã ainda estava convencida de que conseguiria sair por cima da história toda. Ela ainda andava pela casa com o nariz empinado, ensaiando falas de impacto no espelho e repetindo que gente grande erra, mas se reinventa. E foi nesse clima de autoilusão que ela resolveu dar a cartada final, um vídeo de desabafo. Sentou na varanda, ligou o tripé, colocou o celular num ângulo dramático com o pôr do sol ao fundo, e gravou uma fala cheia de pausas teatrais, como se fosse uma espécie de mártir incompreendida. "Quero pedir desculpas, mas também quero que vocês entendam o quanto eu fui atacada, o quanto eu me vi sozinha." E blá blá blá. O vídeo foi postado com uma legenda tocante: "Eu fui a piada, mas agora serei a lição." Eu juro que tive que me controlar para não rir alto. Mas foi aí que entrou a cereja do bolo. Porque o que ela não sabia é que, na mesma semana da confusão, eu tinha ido almoçar com a dona Lourdes, uma senhora que já foi vizinha nossa e hoje trabalha como síndica do prédio onde minha irmã fez a entrega de afeto. E lá, no meio da conversa, ela me contou uma coisinha interessante, que alguém tinha alugado o salão de festas do prédio por R$ 300 e que, por conta do evento beneficente, não poderia fazer barulho ou aglomeração.
Sim, minha irmã não só alugou o salão com o próprio nome, como ainda mentiu dizendo que seria um encontro religioso. Eu pedi uma cópia do contrato, claro. Guardei esse mimo como se fosse um bilhete dourado de fábrica de chocolate. E esperei o momento certo. Eis que, 2 dias depois do vídeo de desabafo, minha irmã resolveu fazer uma live de superação no Instagram. Convidou gente do grupo da academia, conhecidos da vizinhança e até uma influencer local que vendia shake detox. Era o grande retorno dela como ex-cancelada com propósito. Só que no meio da live, quando ela começou a contar a versão dela da história, o celular dela começou a pipocar de mensagens. E logo em seguida, entrou a notificação de uma marcação pública no Facebook. A página do condomínio postou: evento realizado com fins não religiosos usando nosso espaço sob falsa declaração. Estamos tomando providencias. E junto, o print do contrato, o nome dela destacado e um recadinho direto: mentir no salão é feio. O comentário foi tão compartilhado que não deu nem tempo dela desligar a live. Gente começou a comentar ao vivo: ué, não era evento de oração, você multiplicou marmitas ou só a mentira, pastora da motoca? Ela tentou segurar o rosto, manter a pose, mas não conseguiu. Finalizou a live no susto, e em menos de 5 minutos já tinha apagado o vídeo de desabafo, o reels do pedido de desculpas e até o story da frase motivacional. Só restou o silêncio. Um silêncio delicioso, cheio de derrota, digno da vingança mais doce que já me permiti ter. E o melhor de tudo é que em nenhum momento eu precisei gritar, bater boca, nem me rebaixar. Eu só usei a inteligência, o bom humor. E deixei ela tropeçar nas próprias mentiras. Porque tem gente que só aprende quando é exposta do jeitinho que gosta de expor os outros. A diferença é que, comigo, foi na elegância, na classe e com o público. Hoje em dia, ela nem toca no assunto. Finge que nunca aconteceu. Mas eu sei que toda vez que um motoboy buzina na esquina, ela trava. E toda vez que alguém fala grupo de entregadores, o olho dela pisca 2 vezes. Porque a culpa pesa. E o povo não esquece. E eu continuo recebendo mensagem de entregador até hoje. Uns me xingam, outros riem, e teve até um que me chamou para sair dizendo: se você for metade da mulher que derrubou aquela mentirosa, já vale o rolê. No fim, minha vingança foi como eu gosto, discreta, certeira e com gosto de coxinha fria servida na praça. E se um dia ela pensar em me expor de novo, bom, é melhor ela lembrar que o delivery da verdade aqui é expresso. E sem devolução. Se inscreve e ativa o sininho para mais.